Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxílio dos cristãos, Pai, do Filho e do Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a Escola de Frankfurt. Isso aqui é só uma visão geral, uma introdução, porque é um assunto muito longo, né? Os membros da Escola de Frankfurt produziram um vasto material em várias áreas, então é um assunto bem longo, né? E qual a importância aí do tema? A importância do tema é que muito da nossa corrupção, falando do mundo inteiro, não só do Brasil, tem base teórica, não estou dizendo que tudo vem deles, mas tem uma boa parcela de culpa, da nossa decadência vem da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt deu bastante sustentação teórica para a corrupção que nós estamos vendo no mundo, né? A Escola de Frankfurt ficou atrás, ou pelo menos teve forte influência na nova esquerda, na geração beat, e mesmo entre os hippies e o movimento dos anos 60, né? O Marcuse esteve lá nos protestos em Paris em 1968, então o Erich Fromm, né, foi um dos responsáveis para disseminar o freudismo para todos os locais, um dos, né, não foi o único. Então, a Escola de Frankfurt, os efeitos maléficos que esses homens produziram são sentidos até hoje, né? Boa parte do que se chama de marxismo cultural vem deles, né? Marxismo cultural é uma palavra que eu não gosto, depois no final da aula eu vou explicar por quê, mas vem deles, né? Então, nós vemos essa corrupção aí do mundo Não, o termo não vem dele, a coisa em si, a doutrina vem deles, né? A concepção teórica da nossa corrupção vem deles, não totalmente deles, mas boa parte vem deles, sem dúvida nenhuma. Só ver os textos que eles produziram é o que está acontecendo na prática, né, no mundo inteiro. Por outro lado, eles têm notas. Agora, o que é o corpo da doutrina dele, resumindo muito? Eles se basearam em Marx, mas aí depois eu vou comentar um pouco a fundo, que essa coisa ficou muito desfigurada. Na realidade, é uma gnose moderna, né? Principalmente com Adorno. Né? Adorno, então, que eu vou comentar, né, da teologia negativa, da teologia, da dialética. Ele escreveu um livro, Dialética Negativa, né? É bem gnóstico, né? Então, é uma turma assim, com uma doutrina muito pesada e muito ruim. Bom, vamos aqui a história, né? Então, em 1923... antes de falar da história, temos que... Essa aula aqui pressuporia a aula da gnose do Takase, do professor Takase, a aula da Cabala e também, né, os fundamentos do marxismo também, né? Então vou centralizar um pouco aqui do marxismo, senão não dá para entender aqui a Escola de Frankfurt, né? Então, o Marx desenvolveu lá o seu corpo de doutrina, que é um corpo fechado. Ele diz, com outras palavras, que tinha achado a solução da história. E assim, para o nosso ponto, o que ele diz? Que viria uma revolução, que o proletariado ia assumir o controle dos meios de produção e do capitalismo viria o socialismo numa primeira fase, e depois, numa fase terminal, de fim de história, viria o comunismo, né? Então, comunismo e socialismo são diferentes para Marx. No dia a dia, muita gente usa como sinônimo, mas não é. Socialismo é uma fase preparatória para o comunismo. No socialismo, ainda existe a figura do Estado, e quem detém o controle do Estado é o proletariado. O comunismo, o Estado vai deixar de existir. Então, no fundo, Marx era um anarquista, né? Os comunistas, os comentadores comunistas, web comunistas e outros divulgadores não gostam muito de falar da fase comunista,
ficam só centralizados na fase socialista. Eles escondem o que Marx falou da fase comunista por vários motivos. Um deles é que é de um ridículo completo, uma coisa completamente romântica, inexequível, delirante, e eles ficam na fase socialista, que também é errado, também é delirante, só que um degrau a menos do delírio. E como eles são todos estatólatras, então eles divulgam a fase estatólatra do Marx, que é a fase socialista, né? Lembrando que o culto do Estado não é do Marx, é do Hegel. O Hegel tinha um sistema completamente gnóstico, cabalista, hermético, dialético, e que no qual uma ideia espírita evoluir numa fase dessa evolução até a volta para a divindade, haveria o fortalecimento do Estado. Então Hegel está na base aí dos movimentos totalitários do século XX, como o nazismo, o fascismo e mesmo o stalinismo, né? Dentro do fascismo eram adeptos declarados do Hegel, né? Então, o Marx então pegou o esquema do Hegel, só que o esquema do Hegel era idealista, contra a matéria e tal. E o Marx, então, pegou o esquema e colocou do lado materialista. Só que, aqui e já lembro, o Hegel não criou a dialética. Às vezes, quando as coisas divulgando, a dialética me diz, não vem de Hegel. Dialética é uma coisa que é ligada umbilicalmente à gnose. Então, quando nasceu a gnose, nasceu a dialética. Isso é, claro, o motor da gnose é a dialética. Tanto a dialética clássica, como se diz, tese, antítese e síntese, como aquela dialética que é a irmã dessa, que é do Aufheben, né? Que é Aufheben, que é aqui o nome em alemão porque o termo é do Hegel, que no qual, em vez de ter a tese, antítese e síntese, o próprio ser tem um princípio oposto a ele, a mesma lógica, é um conceito irmão, só que mais perigoso e mais profundo do ponto de vista gnóstico. Então, todo ser, desde o átomo até a sociedade, tem um princípio oposto a ele. Então, eu, Marcelo, tenho um princípio oposto a mim mesmo. Então, existe um anti-Marcelo aqui em mim, na sociedade existe um princípio contra ela, e no átomo também tem esse princípio. Esse princípio gera uma tensão no ser, gerando aquele conflito tese, antítese e síntese. Então, o capitalismo, ele, segundo Marx, tem um princípio oposto a ele mesmo, que vai gerar uma tensão e que depois virá o socialismo, né? Então, o ser, ele é dialético. O ser é dialético para gnose, para Hegel, para Marx. Chegando no comunismo, parava, né, Marcelo? O comunismo é o fim da história. Todo sistema gnóstico e cíclico tem o fim da história. O fim da história é um termo-chave que é o momento imediatamente anterior à volta para a divindade. Fim de história para o pai dessa história toda, que é o Joaquim de Fiore, quando terminasse o ciclo do terceiro evangelho, que era a época do Espírito Santo, né? Aí vira a época do Espírito Santo, termina a história, volta para a divindade. Então, e acaba a dialética, né? Aí é interessante, que a história é com dialética. Quando a dialética acaba, é o fim da história. Então, então o capitalismo ele tem um princípio oposto a ele. Tudo tem um princípio oposto. O ser não é estável, existe uma tensão no ser, e essa tensão é que faz a história, faz a nossa vida, faz as revoluções, faz tudo. É lógico que isso é uma tolice. A coisa piora com Hegel, que ele juntou essa dialética que já é errada, que é uma dialética ontológica do ser, metafísica do ser, com uma forma de raciocínio, a forma de raciocínio dialética, que seria outro campo, que seria o campo da lógica. Então, quando se fala em dialética para Hegel, é ao mesmo tempo uma forma de raciocínio e ao mesmo tempo uma característica do ser. Então, houve uma fusão entre lógica e ontologia, coisa completamente absurda. Mas como a dialética tem que estar em tudo, ao mesmo tempo, então as coisas têm que estar misturadas. Lembrando que não existe dialética na história, não existe dialética como forma de raciocínio, a dialética é uma corrupção do pensamento, o certo é silogismo, premissa maior, menor e conclusão, e não tese, antítese e síntese, né?
Bom, aí o Marx, então, esperava que a revolução viria pela base econômica, né? O sistema de Marx é claro. Então, existe uma infraestrutura que modela a sociedade, também chamada de base, que é feita pelas relações econômicas, só relações econômicas. Forças de produção, matéria, trabalho, tudo que relaciona a economia é a base da sociedade. E essa base da sociedade cria o que Marx chamava de superestrutura. O que é superestrutura? É tudo que não é econômico e decorre dela. Religião, cultura, arte, moral, direito, tudo é efeito da economia e das relações de produção. Então, a causa é as relações de produção. O efeito, né, a superestrutura criada a partir disso, é tudo que não é econômico. Cultura, nossa religião católica, para Marx, é uma superestrutura que vai desaparecer, na visão dele, claro, né? Na fase comunista, né? Então, tudo isso é feito. Ele esperava uma revolução no qual o proletariado ia operar essa revolução sempre ligada à economia. Para Marx, na realidade, só pode existir duas ciências, essas duas, na realidade, é uma mesma, que é a história e a economia. O resto é totalmente secundário. Diz que tem o materialismo dialético, então a história é a luta de classe, a história é a realização das forças de produção e da economia, né? O resto tudo é secundário para Marx, né? Acontece que essa revolução não veio, né? Aconteceu na União Soviética, mas não da forma como o Marx esperava. E mais, com babão ajuda. Não foi pelo domínio da mudança das forças de produção, foi via golpe de Estado, uma coisa que Marx não escreveu que ia ser nesse sentido. E pior, os comunistas da época da Primeira Guerra Mundial esperavam. Aí, para Marx, a revolução ia ser mundial, hein? Não ia ser nacional. Depois é que se criou o nacional-socialismo, né? No qual um dos grandes figuras foi o Mussolini. Então, primeiro porque para Marx a revolução é via tomada de poder pelo proletariado, não é com golpe de Estado, nem domínio do Estado, nada disso. E aí, então, para piorar essa coisa do Marx, né, que a revolução não acontecia da forma que ele esperava, muitos comunistas esperavam que a Primeira Guerra Mundial ia ser revolução mundial marxista, que ia ser operários contra donos de empresa, né? Porque Marx é contra o conceito de nação também. A nação também é uma superestrutura também. Então, quando vier o socialismo, seria mundial e as nações iam desaparecer. Então, a Primeira Guerra Mundial não realizou os objetivos do Marx. Pelo contrário, patrões e empregados lutaram do mesmo lado da trincheira contra outras nações. Então, aí muitos marxistas espertos, entre eles o Mussolini, perceberam que o lado nacionalista era muito forte, que não daria para desenvolver o socialismo sem o nacionalismo, né? Então, aí nasceu o nacionalsocialismo com o Mussolini. Na União Soviética virou, na prática, um nacionalsocialismo, e depois veio um nacionalsocialismo na Alemanha com o Hitler. Só que outros pensadores começaram a ver que essa história das bases econômicas ser a causa da revolução poderia ser pensada de forma diferente. E foram dois pensadores que chegaram à conclusão que deveria se fazer a revolução pela superestrutura, domínio das escolas, universidades, cultura, arte, religião. Tudo que o Marx achava que a revolução não poderia ser operada. Então, eles fizeram uma inversão dialética no conceito de revolução. Quem foram eles? Foi o Gramsci, que é o grande teórico disso, né? Antônio Gramsci, que era italiano, e aí escreveu dizendo que a questão da cultura era importante e que deveria se operar, então, uma influência marxista na cultura e, a partir da cultura, preparar uma revolução. Outro foi o George Lukács, outros dizem Lukács, não sei como é que pronuncia certo, ele era húngaro, né? Ou ainda Georg Lukács, ou Lukács, né? Em português a gente leria Lukács, né? Ele era húngaro,
e ele também defendeu essa ideia parecida de Gramsci, né? E aí ele se juntou a um Felix Weil, que era rico, muito rico, aliás, que aliás era de origem argentina, curioso, né? Ele tinha morado na Argentina e depois voltou lá para a Europa. E ele era sempre tem rico financiando o comunismo. O Engels financiou o Marx, a Liga dos Justos financiou o Manifesto Comunista, empresários financiaram a Revolução de 1917 e o Jorge Soros financia a Revolução Cultural no mundo. Sempre tem alguém rico financiando a Revolução Comunista, né? E esse Felix Weil era o homem do dinheiro. Felix Weil, W-E-I-L. Felix Weil, né? Então, Weiler. Então, é verdade, Felix Weiler, é isso aí. Ele era mistura de argentino e alemão. E aí, então, os dois fundam o Instituto de Pesquisa Social na Universidade de Frankfurt. Aí esses dois saem de cena, né, e entram, então, o grupo que vai fazer a escola de Frankfurt andar, que vão ser essas tristes figuras. Max Horkheimer, né, que também tinha bastante recurso, Theodor Adorno, o mais radical deles, o Herbert Marcuse, que era muito ligado a esses movimentos de nova esquerda, anos 60. Então, ele foi fundado em 1923. O Lukács se desentende com eles, abandona o instituto, né, e aí fica sob o controle deles. Theodor Adorno, Marcuse, o Pollock. Pollock não é a mesma figura do Pollock, pintor americano, é outro Pollock. Erich Fromm, ainda outros, Lowenthal, e também muito ligado a eles é o Walter Benjamin, uma figura importante na história do judaísmo, amigo do Gerson Scholem, né? Ele trocava muita correspondência com Adorno e ele era também muito ligado ao Gerson Scholem, né? Ele se matou, né? Scholem, sim. E ele era muito amigo do Adorno também, eles trocavam muitas cartas. Ele era a figura associada à Escola de Frankfurt. E aí, então, eles começaram então, a produzir um material na cidade de mesmo nome, quando vem, e boa parte deles eram todos judeus, né? E aí, quando vem o nazismo, eles são obrigados a abandonar a Alemanha e se mudam para os Estados Unidos. Ficam ligados a... Ele é de 1933. Não, 33. Com a ascensão do Hitler, eles vão embora. E aí eles se instalam em Nova York e ficam ligados à Universidade de Colômbia, mesmo que gerou a geração Beat, e aí da geração Beat gerou os hippies, né? Porque esse grupo da geração Beat teve alguns que foram para a Califórnia, em São Francisco, e o movimento hippie nasceu propriamente em São Francisco. E o que em linhas gerais, eles defendiam? Eles defendiam, toda vez que se fala escola de Frankfurt, fala da teoria crítica, né? Aí quando se fala de crítica, na realidade o primeiro nome que vem é de Kant, não é deles, mas na realidade a crítica deles é muito mais demolidora do que a do Kant, né? Ou melhor, o criticismo deles é muito mais radical que o do Kant, nesses termos, né? Então, a teoria crítica deles, o que é, em resumo? Destruir a civilização ocidental. Esse que é o objetivo deles. É destruição completa da civilização ocidental e dos três pilares que a formaram. Tradição romana, né, que deu principalmente para nós o direito, a tradição grega da filosofia e a teologia, né, que vem, obviamente, de Israel. Então, dos três pilares, aliás, aquele discurso do Bento XVI, quando ele fala no parlamento alemão, é bem bonito que ele discorre sobre os três pilares, né? 2011, eu acho que foi o discurso dele. Então, o objetivo deles é declarado: queremos o fim da civilização. Tá bom. Então, por isso eles partiram
para uma crítica radical contra tudo, contra absolutamente tudo. Aí poderiam perguntar, o que eles propunham para pôr no lugar? Nada. Por quê? Porque não precisa pôr nada no lugar. Por quê? Por causa da dialética, né? Então, pela dialética, um movimento de construção gera destruição. Da destruição vai gerar a construção, automaticamente. Porque é tudo um processo de tese, antítese e síntese. Eles eram radicais adeptos da dialética. Então, só precisa destruir a civilização que algo novo vai surgir. Nem precisamos nos preocupar como é que vai surgir. Porque é da natureza das coisas que seja assim. Então, eles partiram para uma crítica realmente violenta, com vários traços aí gnósticos, né? Com o objetivo, embora isso aí vai se perdendo, né, ao longo do tempo, com o objetivo de impor o marxismo na sociedade. Então, eles queriam igualitarismo, contra os empresários, contra tudo. Mas depois, com o tempo, principalmente com Adorno, né, essa coisa vai se desfigurando. Mesmo a nova esquerda não tem muito mais traço marxista, né? Quem é marxista clássico tem que ser contra a escola de Frankfurt, contra Gramsci, contra o Lukács. Porque o Marx deixou muito claro, o sistema é esse aqui. É a economia que gera as coisas. A economia é causa, o resto é efeito. A revolução virá pela apropriação dos meios de produção. A economia é que é a base de tudo, não é a cultura. Isso o que eles propõem é um marxismo heterodoxo. Então, quem for marxista clássico tem que ser contra a escola de Frankfurt. É uma pesquisa aí rápida que eu fiz, tem muitos marxistas clássicos são contra a escola de Frankfurt. Outros tentam compor, né? Mas alguns, né, são contra a escola de Frankfurt porque ela perverteu os princípios de Marx. Porque a cultura e não a economia, né? Isso. E, de fato, está bem desfigurado mesmo. Principalmente depois. Bom, aí então, o que diz essa teoria crítica? Tem que criticar tudo. Então, tudo mesmo. Então, por exemplo, a razão é uma coisa errada, porque a razão ela é fonte, aí eles pegam uma certa leitura marxista, a razão é meio de opressão. Então, o modo de um empresário oprimir o proletário é via razão. O modo de o homem escravizar a natureza é pela via da razão. Então, tem que atacar a via racionalista. Isso é bem gnóstico, né? Ódio à razão. Eles atacavam expressamente, eles tinham ódio ao iluminismo. Então eles estão certos no ódio ao iluminismo, porque o iluminismo é contra a igreja, então está certo ser contra o iluminismo. Só que eles são contra o iluminismo por outro ângulo, né? Não pelo ângulo católico. E, na realidade, na visão deles, iluminismo, igreja católica fazem parte tudo no mesmo contexto, né? Tudo que aceita. A razão é tudo igual. O movimento eslavófilo falava a mesma coisa, chamava Roma de, como é que era? Igreja iluminista, né? Então, tudo que tem algum traço de razão, está tudo dentro do mesmo área, tudo tem que ser atacado, tudo é fonte de opressão, né? Outra que é coisa fonte de opressão, que é bem interessante e que se aplica hoje em dia, né? Além da coisa de razão também, os conceitos. Então, qualquer conceito é opressor, tem que ser abandonado. Então, dizer que isso aqui é um celular é uma abstração, isso aí está errado, não pode dizer. Definir as coisas não pode, nada pode ter conceito, não existe. Não pode existir nada abstrato, nem conceito, nada. Por isso que depois o Adorno vai criticar bastante o Hegel. Acusou o Hegel de ter a dialética positiva e aí, então ele criou a dialética negativa, né? Então, não pode ter conceito, não pode ter nada vinculado a uma abstração, nada. Tem que ser tudo concreto, mas depois isso é só uma coisa prévia, a radicalização vai aumentar depois. Tem que ser tudo. Quer dizer que Hegel tinha uma dialética que não destruía absolutamente tudo. Tudo, nesse sentido. Nesse sentido, porque ainda tinha as abstrações, o mundo da ideia espírito, conceitos abstratos e tal. O Adorno expressa em dizer que não pode ter nenhum conceito, nada.
Tudo tem que ser absolutamente aniquilado. Pois é. Ele dizia que a verdade como definir no conceito não pode. Aí ele vai, aí numa conversa interessante que ele tem com Horkheimer, o Adorno vai dizer: a verdade depende da teologia negativa. Aí eles vão nesse bojo aí de criticar tudo e querer colocar tudo abaixo, vai ficar talvez a coisa mais famosa ligada a eles, mas não a mais importante, que é a indústria cultural, né? Toda vez que se analisa a cultura, quem for de índole marxista vai, ou de esquerda em geral, vai falar da indústria cultural, vai citar a escola de Frankfurt, né? Então o que é indústria cultural na visão dele? Ele diz que os empresários, para perpetuar os seus valores, e mesmo as pessoas também vão criticar a família, obviamente, esses empresários, então, para perpetuar os seus valores, vão produzir arte, vão produzir cinema, qualquer coisa que seja na esfera cultural para manter o status quo, para manter o poder deles. E que seria tudo voltado para as massas, para escravizar as massas, que as massas vão acabar acreditando nessa cultura e assim vão ser alienados, né? Esses são conceitos bem marxistas, né? Alienação é um conceito... na realidade, a alienação é uma coisa que vem lá atrás, lá com Lutero, Rousseau, Marx. É ligada à escola de Frankfurt? O quê? Não, a sociedade do espetáculo. Não sei. Isso eu não sei. Então, a indústria cultural, então, para eles, é uma coisa capitalista que visa, então, a manutenção do status quo. Aí eles dão uma interpretação errada, porque a indústria cultural a gente sabe que é totalmente marxista, né? Mas para eles é um marxismo ainda moderado, tem que ser mais radical ainda, né? E aí eles ficam obcecados com a arte, né? Começam a ver a arte defendendo que a arte tem uma linguagem própria. Então, já que você não pode ser racional em nada, já que você tem que criticar tudo, não pode fazer abstração, você tem que exteriorizar, né, o conhecimento, o que se sabe, por alguma coisa. Então, a arte seria um veículo disso. Então, muitos ficaram obcecados em escrever desenvolver, então, uma teoria da arte ligada a isso. Walter Benjamin e outros, todo mundo escreveu sobre arte. Esse Leventhal, ele era judeu, né, muito ligado ao messianismo, né? É curioso, né? Ligado ao messianismo. A teologia negativa não é exclusiva da escola de Frankfurt, né? Existe um veio da teologia negativa, que na realidade a base é a Cabala, e que se disseminou para um pensamento judaico além da escola de Frankfurt. Por exemplo, Franz Kafka é um autor ligado à teologia negativa, né? Bom, agora vamos falar então da principal figura da escola de Frankfurt, que é o Adorno, a meu ver, a principal figura do ponto de vista da radicalização da dialética, não do ponto de vista de ser o mais famoso. Acho que o mais famoso foi o Marcuse, ou Marcuse, né, que fez campanha lá na França, frequentou ambientes universitários, participou dos protestos de 68, etc. Mas o Adorno é o que foi mais a fundo na história, né? O Adorno, ele estudou, né, ele foi orientado por um tal Paul Tillich. Esse Paul Tillich era um teólogo protestante, também adepto da teologia negativa, né? Olha o que esse Tillich é T-I-L-I-C-H. Ou Tillich, né? Mas eu acho que em alemão é Tillich, né? Paul Tillich. Adorno narra, né? Isso aqui é uma citação, quem tiver interesse pelo tema, tem um brasileiro chamado Eduardo Losso, que o doutorado dele ele discorreu sobre Adorno e a teologia negativa. Muito interessante o trabalho dele. E lá ele comenta... Eduardo Losso, L-O-S-S-O. É de graça na internet em PDF. Aliás, deveria ter virado livro. Esse daí ele esmiuça bastante o pensamento do Adorno.
Só falar mais ou menos quando que essas pessoas nasceram, né, e morreram, esqueci. Né? Então, eles nasceram no final do século XIX ou no começo do século XX, morreram no final da década de 60 ou começo da década de 70. Ou seja, uma geração que, quando criança ou jovem, viram a Primeira Guerra Mundial acontecer, acompanharam loucos anos 20 de falso otimismo, depois viram a crise e a ascensão do nazismo, viram os horrores da Segunda Guerra Mundial, acompanharam a Guerra Fria e morreram durante os episódios da década de 60 ou um pouco depois. Né? Lembrando que a década de 60 é interessante. Também lá ocorreu uma junção dialética entre o racionalismo e a gnose. Né? Muito dessa turma aí deu muita causa para isso. Né? Então, aí o Adorno propriamente morreu em 1969. O trabalho dele, que eu vou comentar agora, Dialética Negativa, de 1966. Trabalho no final da vida dele, mais maduro. Né? Mas olha que interessante, o Adorno narra que Tillich tinha uma tendência a formular um raciocínio implícito ligado à teologia negativa. Então, segundo Tillich, que o Adorno aproveita, ele diz: se Deus está ausente, é porque é necessário que exista. Se ele não existisse, não poderia estar ausente. O que eles querem dizer com isso daí? Parece um jogo de palavras que não tem sentido nenhum. O modo de decifrar é a dialética. Né? Então, para os radicais gnósticos, cabalistas, o modo de provar uma coisa é negá-lo. Né? Então, o modo mais claro de mostrar que Deus existe é negando que Deus exista. O modo de afirmar a lei é negando que a lei exista. O modo de falar de moral é o imoralismo. E assim vai. A negação é a afirmação. A negação é a afirmação. Então, aí tudo faz sentido. Eu já falei, o Adorno diz que a verdade depende da teologia negativa. Tem aqui uma outra que o Losso comenta aqui muito bem, que é o seguinte, esse é o texto do Losso, né? Adorno mostra que a salvação da herança teológica não está em se aferrar a dogmas, e sim no processo de profanação radical que faz a herança teológica perder-se e, ao que tudo indica, reencontrar uma negatividade teológica no seu próprio extremo. Parece um cabalista falando. Né? E a verdade na negatividade da dialética negativa só pode ser entendida por meio da negatividade teológica. É a teologia, antes de mais nada, que fornece o conceito de negatividade. Ela que mantém o materialismo. Ou seja, é a velha tese cabalista. Né? O materialismo é uma exteriorização de uma visão teológica de mundo. Né? O materialismo ele nasce da teologia. A teologia que sustenta o materialismo. Nessa visão, o panteísmo é a gnose sobre ângulo materialista. O marxismo seria uma exteriorização da gnose. Né? Muitos autores, além da Escola de Frankfurt, se referem a Marx como profeta, se fala em socialismo religioso, se fala em socialismo messiânico. Né? O Lowenthal, da Escola de Frankfurt, falava nesses termos. Né? Bom, nessa dialética negativa, podemos apontar aqui alguns pontos com a gnose. Né? Vamos pegar aqui alguns. Né? O Adorno era obcecado com o Proust, né? O Proust o Proust, né? Não é Proust, né, que fala. O Proust, ele era, então, um autor romântico, né, que escreveu livros sobre o tempo, né? Bom, só fazer um parênteses antes que eu esqueça aqui. Disso, então, quando eles foram para os Estados Unidos, olha o delírio, né? Então, eles fugiram do fascismo, criticaram o fascismo, chegaram nos Estados Unidos e definiram a sociedade americana como fascista. É uma coisa completamente sem sentido. E eles escreveram, né, a escala do fascismo. Então, uma pessoa pode ser antifascista e ser moderadamente fascista ou radicalmente fascista.
o termo que eles usam para fascismo é o que é empregado hoje no Brasil, por exemplo. Então, quando os comunistas, que eles chamam, todo mundo que não é adepto da idade do pensamento de fascismo, é com base neles, da escola de Frankfurt. É com isso, porque eles definiram o fascismo, aquela figura que defende família, isso é expresso, que defende propriedade e que defende valores morais ou tradição, com bons costumes, fascista. Então, eles definiram a sociedade americana como profundamente fascista, porque naquela época era mais conservadora que hoje. Eles defendiam valores da família, propriedade, tradições, moral e tal. E aí, como tudo isso era errado, eles definiam isso como fascismo. Aí, pegando um gancho no que a Madre falou, interpretando Freud à maneira deles, então, havia uma repressão nas pessoas, né? O Freud falou que as pessoas tinham sempre uma coisa reprimida, né? Do ponto de vista moral, não vou aqui entrar em detalhes. E que como a sociedade americana era muito reprimida, é por isso que ela causava guerra, né? Então, era um modo de a energia que não foi solta pelas imoralidades, ela tinha que ser solta de outra forma. O modo de ser solto era em guerra. Então, a solução da escola de Frankfurt para acabar com a guerra, liberar a imoralidade. Aí vocês veem como isso tem muito a ver com o movimento hippie e o movimento Paz e Amor dos anos 60. Né? Daí que também o feminismo tinha nascido antes, mas o feminismo se harmoniza perfeitamente com a escola de Frankfurt, porque o opressor é o homem. Tudo na escola de Frankfurt é uma dialética, um opressor é oprimido para tudo. Então, o homem oprime a natureza e a ecologia. O homem oprime a mulher vai salvar pelo feminismo. Aí a família oprime a criança tem que ter ampla liberdade para tudo, não tem autoridade mais dos pais. E por aí vai, eles são contra qualquer tipo de autoridade. Agora aqui, vamos pegar aqui a dialética, ela faz esse jogo, né? Por exemplo, céu e terra, escuro e claro, realidade e ilusão, né? Tudo isso faz parte do jogo da dialética. O Adorno radicalizou. Isso, para ele, era pouco. Ele queria, então, defender que a realidade escondida estava além desse duo. Então, na realidade, o mundo não tem relação com realidade e ilusão. É um terceiro elemento. Aliás, essa busca do terceiro elemento, que tem um nome técnico na gnose que eu me esqueci, os gnósticos defendiam a busca do terceiro elemento. E o Adorno vai defender exatamente isso, a busca do terceiro elemento. É o seguinte, a gnose normal para Marx, a dialética normal para Marx, Hegel, eles assumem que tem um capitalista, o operário, o bem e o mal. Existe esse jogo. Posso até dizer que o princípio do ser pode ser dual com bem ou mal, ou tal, mas sempre admite que existe o jogo. Só que alguns gnósticos radicais ignoram isso, que não existe esse jogo entre mal e mal. Tem um terceiro, que não é nem bem e mal, e que é a verdade última das coisas. É o terceiro elemento. E o Adorno, segundo os mais antigos, dizem que sim. Não deu tempo de pesquisar quem foi o primeiro a comentar, mas o Adorno, sim, estava buscando exatamente isso. Esse terceiro elemento, que era uma busca gnóstica. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui no termo. Não é a síntese. Por isso que eu falei que o Adorno chegou na dialética mais radical que tem. Aqui, um outro trecho aqui, comentário dele, né? O ponto de chegada da dialética negativa é o niilismo. Crer na ausência de sentido ou propósito para a existência é a forma de nos libertarmos de todos os discursos totalizantes, dando uma liberdade inédita para o indivíduo voltar-se para si mesmo e descobrir-se como exilado em um cosmos estruturado pelo mal. Aqui o mal não é o mal e tendo o mal e o bem, não, é o mal e o bem. É esse que é o terceiro elemento, que é buscado pelos gnósticos radicais.
Essa dualidade, na visão desses gnósticos radicais, não é, essa dualidade, é uma terceira, aqui, achei o termo, aqui, sabia que eu estava anotando, é o tertium quid dos gnósticos na origem. Nem a ilusão, nem a realidade, mas sim uma terceira alternativa que supera a dualidade. Eu não me lembro de ter visto nenhum texto dialético mais radical que esse do Adorno. Realmente é impressionante. Ele chegou no ponto aí na vida de um niilismo, de uma negação assim, inacreditável. Inacreditável. É realmente impressionante. E aqui os comentadores dizem, né, que ele foi no extremo de Baudelaire e desses outros que têm essa negação completa. Né? Ele tinha aversão a qualquer totalidade, a qualquer conceito. Né? No fundo, está negando o ser. Né? Então, aqui não vai dar, isso aqui é só uma mera introdução, né, para vocês verem como é perigosa essa doutrina e até quão fundo vai o Adorno nesse delírio dialético. Agora, a reflexão que eu queria levar é que a escola de Frankfurt, na origem, era marxista. Esses termos aqui já não são mais marxistas, isso aqui já está mais para a gnose pura. Né? E mesmo o mundo de hoje não está mais assim mais para o marxismo clássico, né? Está mais para uma gnose cultural. Essa que é a verdade. Falam de marxismo cultural, mas eu já tinha falado em outra aula, eu acho que está mais próximo de uma gnose cultural. Né? Na Cabala, se espera que a vinda do Messias vai ser precedida numa época de corrupção gigantesca, de corrupção total, de degradação máxima do ser humano. Né? Isso é expresso na Cabala, é óbvio. Né? Se você for para afirmar os mandamentos, tem que negá-lo. For afirmar a moral, tem que negá-lo. Esperar a vinda do Messias, tem que negá-lo ao máximo. Então, no momento que o homem estiver no lugar mais baixo, o Messias há de vir, segundo a Cabala. Né? E é isso que está sendo preparado. Né? No fundo, o nosso mundo ele é extremamente religioso, ele é extremamente fruto desse niilismo e dessa teologia negativa ainda. Bom, perguntas? Lembrando que esse texto aqui do Adorno, assim, para conceituar, isso aqui não é muito comentado, não. As pessoas, quando vão comentar mais da escola de Frankfurt, também depende. Muitos vão comentar o Fromm. Fromm virou um autor muito popular. Ele gerou discípulos no paralelo que ele fez entre Freud e Marx. Muitos vão para a indústria cultural, conceitos de cultura aplicada às massas. Outros ficam no conceito da crítica, né, de criticar tudo. Não, quando às vezes essa linguagem da escola de Frankfurt pega, né? Quando a gente vê, vocês precisam criticar mais, a sociedade precisa criticar, mas é o criticismo deles. Né? Então se pega mais nisso. Esse fundo aqui, analisar o Adorno sobre esse ângulo, é bem comum. Viu? Não é assim, não é que eu sou o primeiro a falar sobre isso, mas não é assim que é o que se divulga mais sobre isso. Né? Uma coisa que a escola de Frankfurt gerou um outro efeito, nesse ódio à conceituação, é quando nós vemos, por exemplo, no veganismo. Né? Então, por exemplo, coxinha é com frango. Não tem coxinha sem frango. O veganismo diz que tem coxinha sem frango. Né? É um esvaziamento semântico, um esvaziamento conceitual. A palavra não tem mais conceito. Hambúrguer vegano. Isso não existe, uma contradição em termos. Né? Porque o hambúrguer é de carne. Eles estão promovendo um esvaziamento semântico. Isso aí lembra o nominalismo, né? Flatus votis. Né? E então, ver como essas coisas nominalistas, gnósticas, materialistas, dialéticas vão impregnando na nossa sociedade e a gente vê isso aplicado na esquina, num restaurante vegano, quando ele coloca, por exemplo, também quibe vegano. Quer dizer, uma coisa completamente... Dá outro nome para a coisa, dá o nome bolinho A, pronto. Mas não quibe, não coxinha, com esvaziamento semântico. Né? Estão destruindo o conceito das coisas. O Adorno ia adorar isso, Horkheim ia adorar. Estamos sendo realizados no veganismo. Né? Então, é triste, muito triste.
Quem deles? Pode ser, eu não sei. Pode ser uma coisa interessante para pesquisar. Pode ser. Ele foi um figurão no tempo dele, né? Ainda mais com o prestígio que ele teve por orientar o Adorno, tudo. Tem Cambridge Companion for PhD. Então ele é um figurão. Figurão. E ele era adepto da teologia negativa. O Eduardo Losso rastreia muito da teologia negativa até o mestre Eckhart também, né? Lembrei porque o Tillich era teólogo protestante, claro. Então ele leu luterano. Ora, Lutero teve como uma das bases a Cabala, o mestre Eckhart. Então é tudo a mesma linha, né? Então é tudo aquela velha gnose requentada que chegou até a escola de Frankfurt, né? Esse ódio ao mundo, o desejo de uma realidade que está completamente escondida além da dialética, impressionante. Então isso é gnose pura, né? Então, como é que chama lá? Tertium quid. Quid. Nossa, eu não lembro nunca de O tertium quid, dos gnósticos radicais. Tertium quid, né? Não aceita essa dialética externa que sombra e luz, não. Tem uma outra, um mundo que faz oposição até isso mesmo. Tá bom, então vamos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxílio dos cristãos. Pai do Filho.